E aí? Bom demais a conta? Estão aí? Ah, então vocês estão aí? Então tá bom. Mas estão mesmo, né? Então tá bom. Já que vocês estão aí, turma, hoje nós vamos aí dar prosseguimento ao assunto que nós começamos a discutir. Eu comecei a falar para vocês na semana anterior, nas aulas anteriores de psicoses, só que hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema, aprofundando em alguns aspectos. Então, se você está aí, em qualquer lugar, que não esteja prestando atenção na minha aula, colocou o videozinho só para falar que viu, esquece, desliga. Tá? Vai fazer o que você quer, e aí quando você for realmente estudar, aí quando você realmente quiser me ver, aí você liga esse seu videozinho para você me assistir. Tá? Aí você realmente vai me ver. Agora, se você não quiser nada comigo, ó, sai fora. Eu quero ensinar somente aqueles que vão querer aprender. Tá? Só aqueles que querem um pouquinho mais. Então, bora comigo aí, desliga essa Amazon Prime Video, esquece essa série que você está assistindo. Daqui a pouco eu te falo de dos outros filminhos bacanas, tá? Que tem relação aí com os quadros de psicose, são interessantes, tá? Eu deixo pra vocês explicadinho, bonitinho. Então hoje nós vamos dar sequência, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a condição do transtorno bipolar. Tá super interessante, muito legal mesmo. Embora, infelizmente, aí a gente saiba que algumas pessoas, infelizmente, morrem, elas se perdem, elas não sei o que dizer, porque por mais que se pense, né, por mais que se acredite, a gente tem essa condição natural do ser humano. Então não adianta a gente ficar lutando, não adianta a gente ficar debatendo, porque por mais que, sei lá, a gente pense, a gente veja aí e acredite que as coisas estão bem, mais ou menos por aí. Tá? Então você vai ver ali um transtorno bipolar, depois eu explico direitinho sobre esses detalhes. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a condição da depressão, suicídio, que é um assunto importante, difícil de ser trabalhado, e claro, sobre sociopatia ou psicopatia. Melhor ainda, é diferente em alguns detalhes, tá? Então a gente vai falar sobre eles. Então fica comigo aqui, vamos trabalhar um pouquinho, é claro, para relembrar o que são as psicoses, só para vocês não ficarem, só para vocês estarem situados aí. São distúrbios psiquiátricos graves, complexos, problemáticos, em que o paciente perde o contato com a realidade, isso é para relembrar. Tá? Ele perde o contato com esse mundo real que a gente vive, com essa situação, para ele começa a viajar na maionese, começa a ver as coisas acontecendo, faz igual lá a Alice, lá abre a televisão, enfia a mão nela, cara para dentro da televisão, uma doideira, tá? Imagina tudo. Emite juízos falsos, delírios, pode apresentar alucinações, pode começar a ter percepção irreal quanto à audição, visão, tato, começa a ver coisas que não deve, a fazer coisas que não acontecem, pode ter distúrbio de conduta, pode ter alteração na sua conduta social, impossibilitando essa pessoa de conviver com outros e também se manifestar de formas bizarras no comportamento. Isso pode acontecer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse transtorno bipolar. Ou, como diria aquele desenhozinho do Madagascar, sei lá, que aquele cara faz assim, ó, tá com raiva? É mais ou menos assim, tá? Ou seja, a pessoa vai oscilar nesses momentos de euforia, nesses momentos de alegria, nesses momentos assim de querer realizar, logicamente que não é só nesses pontos todos, mas ela desenvolve, ela trabalha, e aí de repente ela vai oscilar para esses momentos em que ela vai simplesmente deixar de fazer as coisas como deveriam, porque por mais que ela tente, ela não tem a perspectiva de mudança, então ela acaba oscilando nesses padrões aí de humor, nessas condições. Não consigo nem falar com vocês, depois a gente volta. Pronto, voltamos. Ela vai oscilar nesse período assim, ó, ela vai ficar nessa condição diferenciada. Por isso que é transtorno bipolar. Bi-2 polar, polos ou duas extremidades. Ímãs. Tem o polo negativo e o polo positivo.
são opostos. Transtorno bipolar tem o polo da alegria, tem o polo da tristeza, tem o polo da euforia, tem o polo da depressão. Então existe essa condição, por isso que ele é o bipolar. É considerado o transtorno bipolar, antigamente denominado de psicose maníaco-depressiva, ou a pessoa passando por episódios maníacos e também por episódios depressivos, oscilando aí nessas duas condições. Essa nomenclatura, essa característica de falar que o transtorno bipolar ou a psicose maníaco-depressiva, ela deixou de ser usada para as classificações atuais, essa psicose, porque esse transtorno não é necessariamente com quadro de psicopatia, não é necessariamente com sintomas psicóticos, mas as condições desse transtorno bipolar podem levar a alterações significativas da vida da pessoa, pode levar a mudanças consideradas do seu padrão, do seu dia a dia, pode alterar até o seu comportamento social. Por isso que ainda, mesmo que não tenha os sintomas psicóticos, altera, perde juízo com a realidade, pode delirar um pouquinho, ninguém me ama, ninguém me quer, pode ter alucinações, visões, isso é uma possibilidade. As chamadas oscilações de humor, essa bipolaridade de humor, significa aí a alternância, a mudança, essa balança, esse pêndulo que vai existir entre a mania, que é o estado eufórico, para o estado depressivo. Então ela vai oscilar, igual um pêndulo de um relógio antigo, igual tinha na casa da minha avó, aqueles relógios antigões. Ele vai lá para a área da depressão, ele vai para a área da euforia. Oscila entre a depressão, oscila entre a euforia. E fica nesse ponto onde os polos é que vão ter aí as manifestações dessa pessoa. Os transtornos mentais de comportamento representam aí 5 das 10 principais causas de morbidade em todo mundo. Tá? Então esse tipo de transtorno leva a óbito, leva à condição de desenvolvimento patológico, leva ao aparecimento de patologias, de outras complicações que podem estar associadas. Geralmente, em condições comuns, esse tipo de perturbação, esse transtorno bipolar, ele vai se manifestar tanto em homem quanto em mulher, tá? Isso não é só querer dizer, são das mulheres que elas são mais sensíveis às emoções, né? Homem ou mulher, tanto faz. Entre os 15 e os 25 anos, tá? Que é a média usual de pesquisas, das próprias questões de assistência, a média usual fica nessa faixa. Adolescência, início da idade adulta, oscilação de comportamento, aquela questão do se situar em sociedade, de se encontrar em sociedade, mas também pode acontecer em criança ou até em pessoa mais velha. Pode acontecer lá com o professor Seus que fica aqui, todo empolgado, preparando essa aula, motivado para levar esse conhecimento, e aí de repente eu posso simplesmente parar de ter essa vontade de lecionar para vocês, porque eu sei, já vi isso, não adianta negar, eu sei. Se eu puxar ali agora, eu posso entrar aqui na internet, mostrar isso no vídeo. Que às vezes eu estou aqui, eu gravo, planejo, vejo o assunto, programo, invento. Aí na hora que eu vou acessar lá o YouTube, histórico do vídeo, número de visualizações, aula de saúde mental, minha sala tem 50 alunos, 10, tá lá, visualizações do vídeo, 10, 11. Aí eu passo, poxa vida, aí eu olho na parte 2 do vídeo, 8. Aí na parte 3, 5. Aí eu fico assim, poxa vida, como assim? Então, é complexo isso. Aí essas oscilações podem acontecer também, é uma possibilidade. Tá? Então, é transtorno bipolar. Mais comum nessa faixa etária, mas pode acontecer aí tanto em adultos mais velhos quanto em crianças, é possibilidade. Mas 15 a 25 é mais comum. Ele vai oscilar entre os episódios maníacos, as euforias, tá? As questões de atividade, de realização, com a fase maníaca, que pode durar aí vários períodos de tempo, pode durar um tempo bom. E claro, a fase depressiva, que também pode durar semanas ou meses. Depende da condição da pessoa, do indivíduo. Ainda não foi trabalhada, diagnosticada ou até determinada uma causa efetiva. O que provoca o transtorno bipolar é isso. Não foi ainda focado nesse ponto. Mas
Já tem aí alguns estudos que pode estar associado a fator genético, a algumas alterações do sistema nervoso, algumas alterações dos níveis de neurotransmissores. Então tem uma associação fisiológica para a ocorrência dessa modificação mental. Agora aqui existe um estudo que fala que é com relação aos genes, que é com relação à transmissão genética, mas ainda é em estudo, não é nada confirmatório, não é nada falando assim, é por causa disso, pronto, acabou. Não é. Isso ainda está em fase de estudo. Tá? Desde 69, alguns trabalham que o transtorno bipolar tem uma herança ligada ao gene X, tá? É ele que manifesta. E claro que essas observações iniciais aí geraram a hipótese, a ausência da transmissão de pai e filho. Tá? Alguns falaram que tem herança ligada ao X, ou seja, alguns falam que não tem nada a ver, não passa do pai para o filho, outros já falam que passa sim pelo gene X. Agora, é improvável que seja pelo gene X em todas as famílias com transtorno ou na mesma proporção que existam. Tipo assim, é improvável que eu tenho transtorno bipolar, meu gene X vai levar esse transtorno bipolar para minhas filhas e elas vão ter também. Ou eu tenho transtorno bipolar e o meu neto é que vai ter. Ah não, só porque eu tenho, mais uma pessoa tem. Então ainda não tem nada confirmado, não tem nada comprovado, não se sabe ao certo esse padrão, mas alguns falam que sim, outros falam que não, mas ainda está em estudo, ainda está em condições para tentar explicar. É o que eu falei lá no início da saúde mental, bem no início. Quando se trabalha com clínica médica, com as outras áreas do conhecimento, a gente tem algo físico para confirmar. Quando se a gente pensa em outras patologias, a gente sempre tem o caráter físico, o caráter fisiológico, funcional, anatômico, para falar o que está acontecendo. Ah, a pessoa está com infarto. Ela vai ter dor na área torácica, membro. Enquanto isso, na sala de justiça. Então, conforme eu estava falando com vocês, a pessoa tem lá um infarto, uma manifestação clínica, tá? Toracalgia, pode ter ali um quadro de uma pirose, alteração eletrocardiográfica, dor de membro superior, cervical, mandíbula. São manifestações, são condições que levam a essas características. É física, visual, a gente enxerga isso, dá para perceber. Faz lá o exame de sangue laboratorial, CK, CKMB, que são proteínas, não estão alteradas. Então a gente consegue notar isso. E agora? E quando vai para o lado da esfera mental? O físico está legal, e aí como é que vai fazer com a questão da mental? Por isso que eles tentam justificar essas patologias com ligações a algo que eles possam se apegar, a algo que eles possam estar justificando. Agora, uma característica aí, uma curiosidade associada ao próprio transtorno mental, ao próprio transtorno bipolar, é que esses termos aí de transtorno mental, de melancolia, é trabalhado aí com Hipócrates, né, século IV, século V a.C., quando ele falava aí que melancolia era uma condição de aversão aos alimentos, porque melan é a palavra grega de negro e colis de bile, ou a bile negra, ou dificuldade alimentar, essa aversão. E claro, a pessoa não vai estar alimentando, vai ficar abatida, vai ter insônia, vai ficar irritadiça, inquieta. E logicamente que ele colocava aqui, saúde e doença era o equilíbrio e desequilíbrio. A pessoa estava saudável é porque estava com equilíbrio. A pessoa estava doente é porque ela estava com desequilíbrio. E agora, claro que, considerando essa condição aí desse transtorno bipolar, dessa alteração bipolar, dessa oscilação entre os picos de alegria e tristeza, a sintomatologia. Só que, ó, presta atenção. Sintomatologia, o que você vai perceber? A pessoa, lógico, que vai estar oscilando. Tá? É o bipolar, são os polos, são os extremos. Nos quadros de depressão, a pessoa vai desenvolver uma tristeza sem motivo, perda ou aumento do apetite vai estar presente, a questão da própria irritabilidade, a pessoa fica irritadiça, vai ter dificuldade de concentração, vai tentar concentrar, não consegue, tá? Terminar uma tarefa, atividade, não consegue desenvolver, vai ter ali pensamentos negativistas, morte, suicídio, não quero mais viver, não aguento mais, e falta de motivações nas atividades do cotidiano. E atividade do cotidiano
tá? Para esse tipo de pessoa, para a fase da depressão, não é atividade do cotidiano do tipo, agora eu vou reformar minha casa, eu vou dar uma... Não é isso. Não é falta de motivação para inventar algo novo, para criar. Eu vou trabalhar com pinturas agora, vou pintar. Não é isso. Mas é falta de motivação pro dia a dia da pessoa. Eu vou acordar, vou pentear meu cabelo. Quero pentear não. Vou escovar meu dente. Não quero escovar mais não. Vou tomar um banho. Pra quê? Vou ficar sujo. Então a pessoa passa a não executar o dia a dia, o básico. Aqui, ó. Eu tô com barba assim, ó. Não é depressão não, tá? Não é aquela questão de falar que eu não consigo fazer barba, que eu não quero fazer não. Tá? É questão pessoal. Cara, deixar ela assim bonitinha, tá? Que tá horrorosa, já tem que tirar esse trem aqui, mas não é quadro depressivo não, tá? Isso aqui não é mais fazer do dia a dia que eu não quero não. Tô de olho em vocês, eu sei lá o que vocês estão pensando aí. Eu tenho certeza que alguém levantou a mão e falou assim, mas essa é uma barba então? Não é não. Não é desmotivação do meu cotidiano. Agora, na fase da mania, sai dessa característica, desse polo depressivo e vai pro polo da área da mania. Ou vai pro polo da agitação, da euforia. Aí a pessoa vai ter hiperatividade, a pessoa vai ter aí uma alegria extrema, uma euforia, vai ficar super feliz, alegre, claro, com pensamentos acelerados, vão desenvolver aí um aumento até do desejo sexual. Não queira bipolaridade. Professor, saca só, aumento do desejo, meu... Que isso? Existem outras formas de você trabalhar com aumentos de desejos sexuais, que não necessariamente através da bipolaridade, tá? Então, você pode trabalhar de outras formas, sim, sei lá, fala ao pé do ouvido, né? Manda flores, faz um carinho diferente, tá? Conversa, leva uma doce voz. Faz igual aqueles apresentadores, né, aqueles programas antigos de rádio. Você agora. Vem aqui, minha princesa, minha lady. Então assim, existem outras formas, tá? De aumentar esse desejo, né? Uma roupinha diferente, tá? Um vestimento legal. Então não vai caçar bipolaridade para isso não. Mas vocês vão perceber que isso pode existir. Atitudes inconsequentes, né? Dirigir sem cuidado, gastar sem pensar no que pode, o que não pode, gastar ali, aí vira insônia, tá? A pessoa vai ter insônia, e claro, delírios, que é menos frequente o quadro. Então, são características de bipolaridade. Só não esquece que quando a gente fala de bipolar, é aquela oscilação. Não é o que pode acontecer no dia a dia. Você tá bem, tá tranquilo, de repente dá aquela baqueada, você fica meio triste, depois você volta, tá? Depois você tem euforia, Não é. O bipolar ele tem essa tendência a ficar nesses extremos por semanas, meses. Não é o nosso dia a dia. Turma, sai daí não. Daqui a pouco a gente volta e conversa mais um pouquinho. Então, fica comigo.